Sobre mercado, né, como a Isa bem falou, a vitória do Sainz parece que deu um impulso a ele em relação a isso, né, ao que ele pode fazer, né, ou que as equipes entendem o que ele pode fazer. E aí, inclusive, tem gente na França, né, que crava que não seria uma boa escolha o Sainz topar uma suposta vaga para a Red Bull, né? É o caso do Fred Ferret, né, do jornal L'Equipe, tradicional publicação na França, falando ao podcast, deixa eu pegar o nome aqui do podcast, o F1 Nation, né? Ele fala que se ele voltar, ele vai ter que encontrar novamente Max Verstappen, né, o Sainz, e você sabe como terminou isso em 2015. Vai lembrar que na Toro Rosso, aparentemente, o relacionamento entre os jovens Carlos Sainz e Max Verstappen não era dos melhores pelo ímpeto da idade, né? Mas é muito interessante, né? Porque eles podem se ver, ter que se conviver, no caso, 10 anos depois e, obviamente, em patamares bem diferentes daqueles em que eles estiveram juntos em 2015. Mas também o jornalista ele fala que, na verdade, mesmo cada um ali amadurecendo, crescendo, é que o RB20, por exemplo, é um carro difícil de pilotar, né, e corrobora ali com as queixas do Checo Pérez com o RB19, né, e para ele não seria bom algo positivo para o Sainz competir com o Verstappen em um carro que é tão difícil que o Verstappen tira de letra. Poderia surtir, aliás, o mesmo efeito que há com o Checo Pérez, que antes de chegar na Red Bull era tido como um piloto muito bom, muito inteligente, e que hoje em dia muita gente coloca até como motivo de chacota por tomar tanto pau ali do Verstappen por conta dos últimos 2 anos, especialmente. Olha, eu me cocei aqui para não interromper o Eric, porque essa seria uma opinião digna do nosso decano do motorsport.com aqui, que dizer que uma vaga na melhor equipe do grid seria algo ruim para um piloto. O jornalista quer que ele vá para onde? Para Sauber? Pô, pelo amor de Deus. Eric, prepara a sua resposta aí, porque a pergunta é essa. O cara é chutado da Ferrari para abrir vaga para o Hamilton. A Mercedes está cambaleante. Tudo bem que existe uma expectativa boa com relação a 2026, mas o Sainz precisa se rearranjar já, não daqui a 2 anos. Não vai ter um ano sabático, creio eu, o piloto espanhol. Aí a alternativa apresentada é a Sauber, que vira Audi também só em 2026 e deve ficar ainda numa relativa draga, pelo menos até o fim do ano que vem. Relativa, eu tô sendo eufemista, que, pô, vai para Aston Martin furar, sei lá, o olho do Alonso, do seu compatriota, que, aliás, o Sainz substituiu uma vez já na própria McLaren. Eu não entendo muito bem essa lógica e queria a opinião dos senhores. Guilherme, pode começar, porque, pô, vai para Williams, então, é melhor correr na Williams do que correr na Red Bull, pelo amor de Deus. Eu sempre defendo que não se pode queimar piloto jovem, novato. O resto... Cara, que se dane, você já tá na categoria, você realmente vai negar a chance de ter o melhor carro do grid só porque você tá do lado do Verstappen? Pelo amor de Deus. Não é o próprio Eric que disse isso, o cara que fala que piloto quer sentir o gosto do champanhe. Como é que vai sentir o gosto do champanhe se não vai pegar o melhor carro do grid, Eric? Mas não fui eu que falei, eu tô reportando o que o cara falou. Você tá concordando com ele? Não tô concordando, não. Pelo amor de Deus, é uma insanidade que ele falou. Tá. Na boa, assim, você pode. Que você deixou. Você pode negar uma vaga na Red Bull, sei lá, por ter informações que 2026 vai ser uma porcaria, sei lá, mas vai também jogar no lixo 2025. Aí tem lógica. Entendeu? Agora eu acho que você tem a oportunidade de brigar não por título, porque eu acho que realmente o Verstappen é o franco favorito para essa temporada e para a próxima. Olha só que bela tarde, hein? O cara que entra agora na live vai achar que eu tô, sei lá... A live da xenofobia. Da xenofobia, que eu tô maltratando aqui Alain Prost, enfim. E aí... Não, mas agora eu acho isso realmente uma lógica burra, né?
Então, ele não se daria mal na Red Bull. Ele não teria condições de ser campeão mundial, mas aí vai ser campeão mundial aonde? Né? Com que equipe? Em que equipe? Mas o carro é difícil, porque só o Verstappen se adapta ao carro, então dá um jeito de se adaptar, né? Dá um jeito, dá seus pulos, meu amigo. Você lutou e agora vai refugar, né? Verdade, assim, ninguém tá falando que vai ser fácil também. A média dos pilotos que pegaram o segundo carro da Red Bull depois do Daniel Ricciardo também não foi das melhores. É o álbum na baixa da carreira dele. O álbum que existe hoje na Fórmula 1 é um álbum muito diferente daquela época de Red Bull. É um Gasly que também não fez porcaria nenhuma. E é um Pérez que, coitado, chegou cacifado. A gente elogiou a escolha do Pérez, mas o Pérez não entregou porcaria nenhuma na Red Bull. A galera gosta de falar assim, porque Abu Dhabi 2021. Ok, uma corrida. Isso por si só já justifica a contratação dele. Para 3 anos, 4 anos? Não justifica a permanência, é o que a gente debatia com relação ao contrato do Ocon na Alpine, embora sejam tópicos completamente diferentes. O Pérez justificou a renovação para 2022, porque ele deu o título para o Verstappen, ele ajudou muito o Verstappen naquele título. Quando o Max fala, né, diga ao Checo que ele é uma lenda. Foi isso aí que ele disse no rádio, se não me engano. Ali ele garantiu a renovação, mas o Pérez também não fez muita coisa depois disso. E mesmo naquele ano ele não fez muita coisa. Então, assim, a média dos pilotos que pegaram o segundo carro da Red Bull depois do Daniel Ricciardo também não foi muito alta, se a gente for parar para analisar. Quem garante que o Sainz não consegue tirar alguma coisa desse carro? O Sainz não pode fugir da raia. O Sainz tem que buscar essa vaga. Ele é um piloto... Cara, nas últimas 30 corridas, mais ou menos, só 3 pilotos venceram corridas. Um deles fora da Red Bull, Carlos Sainz. O Sainz tem que buscar essa vaga. Ele tem que ir com tudo. Ele não pode fugir. Porque eu e o Verstappen não nos demos bem em 2015. Dane-se. Acabou. Aquilo foi. Arruma a briga, taca ele no muro se precisar. Faça o teu nome. Eu não acho que o Sainz daria mal na Red Bull, até porque o Sainz é o tipo de piloto que já passou por diversas equipes com filosofias e DNAs bem diferentes, né? Ele sai da própria filosofia e DNA da Red Bull, vai para a filosofia e DNA de McLaren, depois Renault, não necessariamente nessa ordem, porque agora eu tô um pouco perdida, mas, enfim, ele passa por essas equipes e agora ele tá na Ferrari, e uma possível volta para a Red Bull seria apenas mais uma etapa de adaptação e de entender um novo carro. E eu não vejo o Sainz sendo um piloto que tem dificuldade em compreender novas filosofias e novas formas de trabalhar. Eu acho que ele tem muita tranquilidade, ele é um piloto que se adapta muito facilmente, ele consegue entender o carro de certa forma, né? De uma forma até um pouco mais rápida do que a gente se espera para um piloto que já tem bastante tempo no grid, mas que consegue desenvolver suas habilidades de acordo com aquilo que ele tem na mão. E eu acho que esse é o grande ponto do Sainz. Quando ele estava nas equipes, e mesmo não tendo um carro vencedor ou tendo um carro que vai para o pódio, ele sabia desenvolver, ele sabia construir o jeito de pilotar dele em volta daquilo que ele tinha na mão, e não o contrário. Não são os carros que precisam serem construídos, né? Serem construídos para o jeito que ele gosta de pilotar. Então eu acho que esse é o grande triunfo do Sainz, e é por isso que eu acho que o grande trunfo do Sainz, e eu acho que é por isso que ele se daria bem na Red Bull. Brigar com o Verstappen, qualquer um que for para lá vai ter que fazer isso. E eu acho o Sainz muito inteligente, eu acho ele muito assim, casca grossa mesmo. Eu acho que não seria interessante até mesmo para o próprio Verstappen ter um Sainz maduro como piloto, como segundo piloto, porque ele ia ter que lidar com uma pessoa que já rodou bastante, uma pessoa que é comprovadamente boa, uma pessoa que tem facilidade para pilotar qualquer tipo de carro. Obviamente não tem o talento natural que o Verstappen tem, mas que é capaz de deixar os carros, de acertar os carros da forma com que ele se sinta mais confortável. Então, assim, eu acho que seria uma boa combinação, e eu acho que a Red Bull só sairia ganhando se ela tivesse esses dois na mesma equipe.